Sr. Presidente, Srs. Deputados, Excelentíssimo Sr. Presidente da CIM, permitam-me que na sua pessoa cumprimente os autarcas aqui presentes, da Régua, de Armamar e de São João da Pesqueira. Sejam bem-vindos a esta Casa da Democracia e com um assunto tão importante que de facto visa a sustentabilidade de um território, não só sustentabilidade económica, mas também social. Todos nós sabemos que a região do Douro tem características únicas no mundo. E quando falamos no Douro, não podemos ligá-lo somente à agricultura. Temos também associá-lo ao património natural, ao enoturismo, ao turismo, à gastronomia, enfim, tudo isso. E nós sabemos que neste momento reside um problema maior na região do Douro. É de facto o escoamento de produção de vinho. Mas, de facto, a narrativa do excesso de produção não é verdadeira, conforme eu irei demonstrar. O que existe, a meu ver, é um excesso de oferta e que resulta da produção, mas acima de tudo da importação do vinho que se tem vindo a acentuar nos últimos anos. Resultante do quê? Resultante de um preço inferior em relação ao nosso e também derivado, naturalmente, do baixo custo de produção. Isto para dar conta que em 2023 Portugal importou 300 milhões de litros. Corresponde a cerca de 43,8% da produção anual. E há um aumento considerável de cerca de 64% em relação ao ano 2016. Desses 300 milhões de litros, 96% tem como origem, naturalmente, o vinho de Espanha. Há, de facto, conforme nós podemos constatar, um desequilíbrio do mercado. E é o vinho importado que está a fazer toda a diferença, porque o vinho que efetivamente está em armazém, estima-se que seja de cerca de 120 milhões de litros. Portanto, daí falar em excesso de estoque de vinhos e que naturalmente leva a que não haja procura na compra da uva e a pouca procura que haja, naturalmente, seja um preço inferior, em que não faça face aos custos da produção. Naturalmente, tiveram que ser tomadas determinadas medidas que de facto não agradam, nomeadamente à produção, pese embora também não sejam aceitáveis por parte do comércio, mas de facto quem produz, quem trabalha naturalmente vive com maiores dificuldades. E de facto o ano 2023-24, portanto, há uma perda de 24 mil pipas de benefício, resultantes da tendência do mercado, presente e futuros, da quantidade de estoques que o comércio tem e da intenção de compra. Naturalmente hoje o preço da pipa, conforme aqui alguém disse, situa-se a cerca de 1.000 euros, quando há 20 anos atrás já situava a 240 contos, portanto, em que seriam em 1.200 euros. Houve também, já com este governo, a proibição na entrada de vinhos a granel do exterior da região, o que de facto é louvável, e portanto, mas há um baixo preço das uvas e que esse preço decorre quase a um preço semelhante ao da 25 anos atrás, e que assistimos a um aumento brutal dos fatores de produção e, naturalmente, aí vê-se que há uma perda de rendimento por parte dos viticultores. O que é necessário fazer? Naturalmente estamos à espera do ato eleitoral da Casa do Douro, e após isso é necessário que esta adote instrumentos de gestão para que cumpra a sua função, que é fundamental, de regular a produção, o armazenamento, a comercialização, bem como a sua qualidade, de modo a gerar rendimentos dignos para os pequenos e médios produtores. O que é que há a fazer do nosso ponto de vista? É de facto necessário travar o processo de aumento de direitos de plantação na União Europeia. Não faz sentido nenhum estar-se a pagar para plantar, depois para arrancar e depois novamente tornar a dar dinheiro para destilar. Bem como também travar o aumento especulativo dos preços dos fatores de produção. Tornar clara a origem dos vinhos perante o consumidor. Aquilo que vamos ouvindo é que 70% dos vinhos que são consumidos, que são apresentados nos restaurantes, são de origem espanhola. Tem que necessariamente haver uma maior fiscalização por parte do IVDP face à circulação de vinho a granel de fora da região. E conforme disse muitíssimo bem o Sr. Presidente da Câmara da Régua, criar uma taxa de sustentabilidade à produção, quanto mais não seja para regular, efetivamente, aqueles anos em que possa haver uma maior produção e que, de facto, há uma perda de rendimento para os viticultores. E, naturalmente, resta-me fazer uma questão. Todos nós sabemos que, de facto, o partido Chega votou contra a restauração da Casa do Douro. De facto, há uma grande expectativa face ao que possa vir após as eleições, naturalmente em que a produção e o comércio estejam
presentes portanto, nos órgãos, que é fundamental, mas eu pergunto qual o sentimento dos viticultores em relação a este assunto da Casa do Douro. Porque é importante, de facto, para nós também tentarmos saber, porque há quem defenda a inconstitucionalidade da lei, da 28/24, e de facto sei que a posição dos autarcas da região do Douro de facto vai de encontro a defender portanto, a natureza pública e a inscrição obrigatória, portanto, quando de facto há partidos que de facto contrariaram e votaram contra esta posição, e eu queria saber de facto qual é o sentimento que efetivamente passa pelos viticultores dourienses.